Na tarde de ontem, a Justiça do Trabalho de Campinas concedeu a liminar que permitia a rescisão de contrato do volante Alisson com a Ponte Preta. O camisa 25, que tinha o vínculo com a Macaca até 2027, acionou a Justiça por conta dos salários atrasados e do atraso no FGTS. Agora, livre no mercado, o Alisson já está em Belo Horizonte e pode assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira, o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, falou sobre a situação. Nenhuma outra providência de tentar persuadir o jogador, porque ele não nos atendeu. Isso é um caso direcionado. Infelizmente, o Alisson é um bom menino, mas dentro da sua humildade, da sua simplicidade, é muito fácil por pessoas sem escrúpulos de convencer a ele tomar um outro norte na sua vida. Eu posso dizer o seguinte: a Ponte não deve salário para o Alisson. Durante o bate-papo, Eberlin ainda comentou sobre as dívidas com o jogador. A Ponte não deve fundo de garantia para o Alisson, a partir do momento que foi aqui notificado. No dia que o Alisson entrou na justiça, ele me pediu um vale de 40 mil reais, se não me engano. Eu mandei para o Alisson, isso por volta de 11 horas da manhã, e no final da tarde o advogado dele tomou essa posição. O departamento jurídico está muito esperançoso. Confiante no departamento jurídico do clube, o presidente da Macaca ainda acredita em uma reversão da liminar e também aproveitou para negar que haja qualquer interesse oficial pelo atleta. Acredita numa reversão até que rápida dessa decisão. Me parece que o instrumento jurídico agora é o mandato de segurança. Infelizmente, a titular do escritório que cuida dessa área na Ponte está numa reunião em Limeira. Eu ia colocá-la no ar agora, mas ela está à disposição depois para a gente fazer um áudio com ela, para que ela possa explicar de uma maneira jurídica toda a tramitação no caso Alisson. Mas ela acredita que o Alisson permanece preso à Ponte. Eu acho que diante do que ocorreu aqui é difícil permanecer. Já que ele ia para o Flamengo, para o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Inter de Porto Alegre, outros clubes aí que foram veiculados. Há muito tempo atrás eu neguei e nunca fui procurado por nenhum clube desse. Logicamente, o que o empresário fez? O Alisson é um jogador promissor. Durante a conversa com a Rádio Bandeirantes, Marco Antônio Eberlin também comentou sobre a situação de Alisson. O jogador, que pertence ao Vila Nova, já possui um pré-contrato com a Macaca. Mas de última hora, os empresários do atacante exigiram cobranças não acertadas anteriormente. Impossível, até porque ele não fez nada, ele não participou de nada, não foi ele que indicou o jogador. E falou para mim, eu falei para ele, olha, vamos encontrar um denominador aí, parcelar isso a partir de janeiro, que era o combinado. Ele falou para mim que não. Diante do combinado, de colocar no papel, ele colocou para mim que nós temos que pagar ele também agora no mês de dezembro. Eu falei, meu amigo, Alisson, muito obrigado. Se for dessa forma, eu não quero. Me parece que ele desistiu. Se ele não pegar dinheiro à vista, ele não quer ficar. Então ele vai embora. Apesar das baixas no elenco, quem vai seguir na Ponte Preta é Elvis. Eberlin assegurou que o meia vai estar presente na próxima temporada, apesar de ter se reapresentado somente na quinta-feira. Ô Lupe, você que comandou a entrevista lá com o Marco Antônio Eberlin, ao vivo no estádio Moisés Lucarelli, pela Rádio Bandeirantes. Aqui um trecho, um pedaço, uma entrevista bastante longa, né? O que você poderia destacar mais e também sobre essa questão da Ponte. Vai entrar a advogada da Ponte, aliás, ela vai hoje dar uma entrevista às 14 horas, que será gravada e nós vamos colocar no ar às 5 da tarde, a partir das 5 da tarde pela Rádio Bandeirantes, sobre essa questão aí de entrar com mandado de segurança. A Ponte já entrou com esse mandado? Já entrou e agora é tudo uma questão jurídica, né? Inclusive ontem o Eberlin falou justamente sobre isso, vai deixar toda essa situação com o departamento jurídico, explicou toda essa questão envolvendo o Alisson, né? Essa troca de empresários, porque lá atrás, quando a Ponte contratou o jogador do Atlético de Minas Gerais, era um empresário e aí depois veio outro
responsável por conduzir a carreira do atleta e gerou todo esse imbróglio judicial, mas a Ponte, para se resguardar e ter uma compensação financeira com a saída do Alisson, vai continuar lutando na justiça. Outro ponto importante, né? O presidente confirmou que pagou uma folha que estava atrasada e está tentando colocar a casa em ordem em mais uma folha até a semana que vem para quitar essas dívidas com o elenco e fechar o ano aí de forma tranquila. E ele disse que foi atrapalhado por conta das penhoras que chegaram de dívidas que aconteceram num passado não tão longo, né? Então, assim, isso atrapalhou muito a questão orçamentária da Ponte Preta nesse final de 2022 e que ano que vem ele pretende montar um time tendo condições de pagar se não tiver nenhuma surpresa. Essa questão do Alisson, jogador que pertence ao Vila Nova, jogou no Cuiabá. Ele estava ontem no estádio Moisés Lucarelli e não vai permanecer por tudo que foi explicado pelo Eberlin, o representante querendo um valor, o jogador também, não chegaram a um acordo e agora um novo atleta deve ser contratado. E pela informação que tenho é que um jogador que já estava na mira da Ponte quando o elenco se apresentou para a pré-temporada, o Pablo Diego, que também não conseguiu concretizar a negociação com o Novo Horizontino, volta a ficar no radar da Ponte Preta. Batista. E sobre essa questão da penhora, nós temos um trecho aqui no momento em que o presidente Eberlin falou. Nós tivemos por volta de 8 milhões de reais de penhoras. E nós tivemos a principal delas, que deixaria os jogadores com o salário em ordem, no final de outubro, no final do Campeonato Brasileiro, um bloqueio por parte de um ex-dirigente para duas cotas de televisão da Ponte. E nós usamos todos os instrumentos jurídicos necessários para poder derrubar esse pedido de penhora. Quando nós vencemos, um ex-funcionário do clube, da gestão também desse ex-dirigente, entrou na própria penhora que nós havíamos conseguido derrubar e penhorou um valor que era quase o dobro. Então, é quase que impossível. Você acaba sendo pego de surpresa. De uma hora para outra, eu tive 8 milhões de reais de ativos financeiros do clube bloqueados aqui dentro. Olá, CH, você que participou da entrevista ontem pela Rádio Bandeirantes ao vivo, qual a leitura que você fez da entrevista do presidente? Do que foi possível perguntar para o presidente, eu achei boa, longas as respostas, mas as respostas tinham que ser longas porque o assunto é muito complexo, ou os assuntos. Eu não consegui abordar nem um terço daquilo que eu queria perguntar para ele, mas o que ele disse tem muito conteúdo. Então eu considero, dentro da possibilidade, porque também não dá para fazer uma entrevista de 2 horas, a gente nem tem essa possibilidade, não é? Esse era o tempo que a gente precisava. Por exemplo, ontem eu os ouvi, Tigrão, aliás, parabéns, Lupe, pela ótima entrevista, pelas perguntas. Ali eu tinha 30 perguntas diferentes, principalmente sobre o time que está sendo montado para a temporada do ano que vem. Mas eu acho que teve conteúdo, ele só externou uma coisa que deixa ainda mais todo mundo preocupado. A situação da Ponte não é boa, Batista. E você, Tigrão, a sua leitura da entrevista do Eberlin? Batista, comecei a entrevista preocupado com a Ponte, terminei a entrevista mais preocupado ainda. Porque o Eberlin não passou pano e disse que a Ponte pensa de forma concreta e real em uma recuperação judicial. É um dos remédios jurídicos que estão sendo estudados para ver se é viável ou não. E o que é recuperação judicial? É a nova nomenclatura que é dada para concordata. E o que é concordata? É quando uma entidade ou uma empresa reúne todo o seu passivo, pega toda a sua receita e fala, é impossível pagar. Aí ela vai no Poder Judiciário, impetra lá uma ação, ela faz um pedido de concordata, que hoje a concordata é a pré-falência. É o remédio, né, imediatamente anterior ao pedido de falência. E a concordata mudou de nome agora, por questões de mudança aí do Código Civil Brasileiro. E aí, o nome dela hoje é recuperação, eles falam RJ, é recuperação judicial. RJ é apenas abreviando aí o remédio. E para que o magistrado, com o qual, né, na vara onde cair aí dentro da distribuição da ação, do pedido,
O magistrado que receber esse pedido, ele vai querer um monte de pré-requisitos. Ele vai exigir um monte de pré-requisitos, e aí é o termo correto que eu nem usei ontem, para deferir ou não a recuperação judicial. Então existe uma série de condições, porque senão seria fácil, pô. Eu saio aí, fico devendo para todo mundo, e aí vou na justiça e falo, não tenho grana para pagar, eu quero 20 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. E o juiz fala, legal, Tigrão, pô, gosto de você no rádio, já está dado aqui, ó, está deferido. Não, ele tem que ver como, se a ponte pedir 10 anos para pagar, se tem condições de pagar, tem patrimônio para pagar, existe uma receita suficiente para lastrear isso. Senão você faz um acordo e não cumpre. E aí o passo imediato é a falência. Alguém que entrou no polo passivo como credor na recuperação judicial, dentro de um acordo que foi feito e firmado na justiça, e esse acordo não é cumprido, qualquer credor que está nesse polo vai lá e pede a falência, e ela é concedida imediatamente. Então eu fiquei muito mais preocupado depois da entrevista. E ele falou de duas possibilidades, RJ e SAF. Mas se entrar uma SAF, a SAF também pede RJ. Só que tem uma diferença brutal. A SAF pede um replanejamento das dívidas, mas ela de imediato faz um aporte grande para oxigenar. Então é muito complicada a situação da ponte, ou os homens se sentam à mesa. Quando eu falo os homens, as alas políticas e principalmente o principal credor. E tentam viabilizar isso de uma forma amigável, ou temo, e falo isso com imensa dor no coração, temo pelo desaparecimento da ponte do cenário esportivo brasileiro.